Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe com tanto amor, a fim de desenvolver em cada um dos nossos corações essa semente e também nos produz um esclarecimento. Muitos podem acreditar que é pelo acaso que estamos aqui hoje reunidos, mas no escuro, mais profundo, mais compreensível, vai entender que tudo tem um propósito. Nos comprometemos em estar aqui hoje para nos esclarecermos. E hoje, quem fará a nossa exposição é a nossa irmã de caminhada, Sueli Pereira. Ela é aqui da Casa Vinha de Luz de Gravataí e vai trazer o tema para todos nós, que é a reforma íntima e a lei de amor. Eu sou Paulo, sou estudante, trabalhador dessa casa, estou atrás do púlpito. Eu uso um óculos de vovozinho, que é muito necessário para que eu consiga ler. Sem ele, a idade ainda chegou, não me proporciona mais essa leitura. Estou vestindo uma camiseta preta com algumas flores e farei a prece de abertura para todos nós. Então convido a todos nesse momento a fecharem seus olhos, a levarem o pensamento, tentarem deixar os problemas fora deste portão em que adentramos. Não somente os problemas, mas também as nossas preocupações. Este é o momento de estarmos de alma e coração nos conectando com Jesus. E a prece começa assim: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.
Meus irmãos, boa exposição a todos. Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes. Muita paz em nossos corações. Que possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de aprendizado, aonde fomos convidados. Todos nós, com certeza. O nosso mestre sempre nos faz um convite para estarmos com ele. E neste momento, com certeza, estamos aqui por algum motivo. Eu quero agradecer profundamente pelo convite recebido para estar aqui nesta casa abençoada, com meus irmãos de jornada da nossa União Sagrada de Nosso Pai e a todos os irmãos aqui presentes. É o maior presente de Natal que eu poderia ganhar. Todos nós, com certeza. E como nós vamos falar sobre reforma íntima e a lei do amor, aí a gente vê a importância de nós nos conhecermos. Quando se fala em reforma íntima, nós temos que ver que se refere a nós mesmos, as nossas ações, as nossas atitudes. E por que a reforma íntima antes da lei do amor? Porque pela reforma íntima que nós vamos fazendo durante a nossa caminhada, a nossa jornada terrena, é que nós vamos aprender a vivenciar o verdadeiro amor. Então nós trouxemos aqui no nosso livro Renovando Atitudes, onde a gente lê alguns trechinhos para logo mais a gente falar sobre a lei do amor. Então neste livro nos fala sobre renovando atitudes. Aí nós vamos ver alguns trechos, né? Estudar, refletir, porque, segundo o Espiritismo, a gente vai aprendendo, né? A doutrina espírita é uma doutrina que veio para nos esclarecer, para nos auxiliar a viver melhor. E aqui, né, no Evangelho, nesse nosso livro Renovando Atitudes, nós temos reflexões importantíssimas para nós irmos nos conhecendo e fazendo aquela reforma íntima, aquela reforma interior. Quando se fala em reforma interior, íntima, é conosco mesmo, porque nós não podemos mudar o outro. Nós devemos observar as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que nós possamos fazer essa reforma. E através das nossas ações e das nossas reações, que nós tanto recebemos de alguém ou alguém vê o nosso comportamento, é aí que nós vamos nos conhecendo. É aí que nós vamos vendo a necessidade de mudar algumas regras de conduta. Tá? Claro que todos nós somos espíritos imortais, estamos aqui numa longa caminhada. E cada um está no seu nível evolutivo. Então nós não podemos também exigir que todos ajam da mesma forma, pensem da mesma forma, vivam da mesma forma, porque não tem como. Cada um está no seu entendimento, na sua maturidade espiritual. E é nessa maturidade espiritual que nós vamos notando a diferença. Não é a minha idade cronológica, porque tenho 60, 70 anos, né? A gente vê que tem pessoas jovens que têm um comportamento moral mais elevado. Vemos também que tem pessoas com mais idade que têm um comportamento moral ainda menos elevado. Mas isso tudo faz parte também da nossa caminhada. E aí que nós temos que aceitar
aceitarmos com quem nós vamos conviver. Às vezes tem pessoas que dizem, eu não gosto de fulano ou de beltrano. Podemos não gostar, mas nós não podemos nos excluir, né? Porque ali na sociedade a gente encontra pessoas com diversos níveis, né? Tanto de cultura como de espiritualidade, né? Na nossa família também. Ali nós estamos reunidos com aqueles seres que nós necessitamos para reajustar muitas vezes as nossas, digamos assim, as nossas imperfeições, as nossas dívidas lá do passado. E aí é ali que nós vamos vendo a necessidade dessa reforma interior. Porque se nós queremos viver em paz, se nós queremos ser felizes, nós devemos seguir os ensinamentos do Cristo. Ele nos conduz para um caminho de elevação moral e espiritual. Então nós vamos ler alguns trechinhos. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre emérito, conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos, nos torna mais francos e honestos conosco mesmo e com os outros e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida. Reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. Então aí, claro, que vai do entendimento de cada um de nós e do esforço de cada um de nós em seguir aquele ensinamento. Porque daí, como diz aqui, anula toda e qualquer possibilidade de um relacionamento sadio e sincero com os outros. E é isso que nós devemos trabalhar, para nós mantermos o relacionamento sincero, sadio, com familiares, com amigos, com todos nós. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Somos criaturas criadas por Deus. E aí, quando nós entendermos essa nossa evolução, essa necessidade dessa mudança interior, é que nós vamos fortalecendo os nossos laços afetivos com a família, com os amigos, ali no trabalho, na sociedade, aonde nós estivermos. Então aí faz parte da nossa caminhada e nós não podemos fugir, né? Então o Mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade dos esconderijos psicológicos que edificamos como método de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente, para não assumir responsabilidade ou para camuflar nossas diversas predisposições. E o Mestre nos conhece profundamente. E como ele nos fala e diz, ele conhece as nossas dificuldades. E como ele conhece, nós também devemos conhecer. Jesus foi, é e sempre será o Espírito mais puro que reencarnou na Terra. Mas ele não nasceu aqui nesse plano terreno, né? Não esteve entre nós, claro, pela primeira vez, mas ele não nasceu perfeito. Ele teve uma longa caminhada. E naquela caminhada, ele foi aprendendo, foi observando. Por isso, ele é o nosso mestre, o nosso guia. Com toda a certeza. Porque ele seguiu as leis criadas pelo Pai. Ele foi aquele filho obediente, aquele filho trabalhador pelo bem. Né? E aí ele sempre manteve aquela união com o Pai. Por isso ele nunca se desviou. Ele foi tentado tantas vezes pelos doutores da lei para que ele se contradissesse nas suas pregações, mas ele conhecia, como diz aqui,
Ele conhecia muito bem o pensamento. Antes da gente falar, ele já sabia o que nós iríamos falar, sabia o que nós estávamos planejando. Então ele já, né? Então aí a gente vai vendo a nossa caminhada, a nossa evolução, que não é fácil, claro que não, porque não sabemos quantas encarnações Jesus teve. Nós também não sabemos quantas já tivemos, mas nós sabemos que vamos ter quantas forem necessárias até chegarmos a uma perfeição relativa. E aí é nós observarmos a nós mesmos, nos conhecermos, para irmos então fazendo essa reforma interior. Quando a gente vai fazer uma reforma em alguma casa, por exemplo, a gente mexe em muitas coisas e muda daqui para ali, né? Aí não agrada aqui, a gente muda, às vezes não gosta da cor, a gente muda aquela cor, e assim a nossa reforma é íntima. Mas essa reforma nós temos que começar de dentro para fora. Seria muito mais fácil a gente, né, ir ali num salão de beleza, sair dali linda, maravilhosa. Numa loja, sair linda, maravilhosa com uma roupa. Mas se o nosso interior não está bem, se nós não estamos satisfeitos, às vezes, conosco mesmo, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, aquela aparência física de nada vai nos servir. Aí a gente gasta, às vezes, até uma boa quantia, né? Para nós mantermos uma aparência. É lógico que é muito bom, é muito importante a gente manter, porque a nossa autoestima, né? O amor conosco mesmo, a gente quer andar, mais ou menos, né? Mas não adianta nós, como falamos, fazer muitas vezes aquela despesa para aquela reforma exterior, quando a reforma íntima não vai custar grana, vai custar esforço, boa vontade, a transformação dos defeitos para as virtudes. E aí nós vamos nos conhecendo conforme as reações. A gente vai vendo o tal comportamento que tivemos hoje ou ontem com alguém, a gente observa qual foi a reação que nós causamos naquela criatura, qual foi a reação que aquela criatura causou em nós e que nós não gostamos. Por isso Jesus disse: faça ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse. Aí a gente seguindo aquele caminho, com certeza nós estamos fazendo a nossa reforma interior. Porque a gente ainda tem muitos defeitos. Nós temos que reconhecer. Se a gente não reconhece, como é que eu vou mudar? Se a gente se acha perfeito, se a gente se acha... Aí não tem. A gente se acomoda naquilo ali, ou acha difícil, né? Muitas vezes parece difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria chegado onde ele chegou. Ele foi um ser humano e é, né, espiritualmente hoje, claro. Não vive mais como nós, aqui no corpo físico, mas em espírito e verdade. Então agora, já falamos um pouquinho sobre a nossa reforma íntima, que nós possamos fazer, já que estamos, né, hoje, na véspera de Natal, e no final desse ano de 2022, a gente fazer, não é? Como as firmas costumam fazer um balanço. Vamos ver um balanço da nossa vida. Como foi o nosso ano? Claro que não foi bom, muito bom, não foi fácil e não está sendo fácil. Mas nós não podemos desanimar também, né? Quantos de nós passamos pelas dificuldades, pela doença, pela dor, e estamos aqui, graças a Deus? Então é porque nós ainda temos muita coisa a aprender, a ensinar e a fazer. E enquanto nós estivermos aqui nesse plano, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas para esse aprendizado, essa reflexão. E às vezes a gente também fica um pouquinho acomodado, está difícil, porque o marido está difícil, porque a esposa está difícil. Às vezes parece melhor, a gente diz assim: vamos dar um tempo. E naquele tempo que a gente deu,
teve novamente? Qual foi o nosso aprendizado? Qual foi a nossa mudança? Para quando voltar a estar melhor. Se é para fazer eu dar um tempo e voltar do mesmo jeito, não vai resolver. Aí nós perdemos tempo. Porque é na convivência. Então, falar em amor, é claro que é muito fácil, muito bom, e quem não gosta? Mas falar é simplesmente uma palavra, amor. Agora, quando nós entendemos aquele amor incondicional, aí sim nós vamos ver que nós precisamos fazer essa reforma íntima para poder dizer. Claro que ainda não estamos nesse nível tão espiritualizado, mas estamos a caminho. Por que nós viemos à casa espírita uma vez por semana, ou nós estudamos, ou nós queremos? É justamente para nós aprendermos. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do amor, que nos diz o seguinte: Lázaro, que o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus. Porque o amor é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Então, aqui a gente já observa, nesse pequeno trechinho, que nós já passamos pela fase do instinto. Embora a gente veja ainda tantas coisas que parecem, coisas instintivas. A defesa, por exemplo, mas na agressão, e ainda a gente vê. Então aí nós vamos observar o nível evolutivo daquela criatura. Ele ainda não chegou a compreender, ainda não passou, mas talvez, nesses nossos encontros e desencontros, é que nós também vamos compreendendo a passagem daquele espírito, todos nós. Então, nas primeiras encarnações, o homem possui somente instinto. À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então os sentimentos. Então, está aqui também nos esclarecendo, à medida que avança, aumenta o convívio com os outros. E é esse convívio que nós temos que observar para que a gente consiga manter aquele relacionamento sadio. E quando nos fala instruído e purificado, então Jesus veio para nos instruir. Por isso nós temos ele como guia e modelo. E nessas instruções que a doutrina espírita nos traz, facilita o nosso aprendizado e a nossa caminhada. Porque aí nós temos certeza que não estamos sós. Podemos não contar com alguém aqui encarnado, mas temos a certeza que o nosso mestre nunca nos abandona. Sim. Pessoal, desculpa. Um Onix branco 8705. Se tiver como mudar de lugar, por gentileza. E um Uno QLW 8J27. Perdão, pessoal. Coisas que acontecem que nós temos que entender, com certeza, Isso também faz parte. A gente tem a paciência, e eu estava aqui, tem ele ali, mas ele não olhei, não observei que ele realmente queria fazer esse recadinho. Então, o sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas. E
mulheres sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama o planeta e seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora desse meio. E aí, então, nós vamos compreendendo a profundidade dos ensinamentos do Jesus. E nessa reforma interior é que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos. E aí, na convivência, é que nós vamos, demonstrando essas manifestações. Como já falamos, a gente falar em amor é fácil, mas é na convivência que nós demonstramos. Aí, às vezes, é um pouco difícil, porque a gente não ama ainda incondicionalmente. Nós ainda fazemos as nossas cobrancinhas, às vezes uma chantagemzinha aqui e outra ali, mas, enfim, é a maneira com que nós estamos no momento. Mas à medida que nós vamos, como nós falamos aqui, nos instruindo e evoluindo, a gente vai ampliando aquele amor. E aí a gente vai ver a beleza que é a vida. A gente estar aqui ou estar ali, aonde nós estivermos. A gente olhar para o ser humano assim, tem as suas diferenças físicas, cor, estatura, mas é um ser humano. Mas é um filho de Deus. Assim como nós queremos ser aceitos na sociedade, na família. E aí parte de nós também essa aceitação. Para que a gente consiga viver essa lei do amor. Porque é o que mais está faltando em nossas vidas. E aí nós vamos falar mais um trechinho, que ainda temos alguns minutinhos. Então, como Fenelon, aqui foi uma mensagem de Lázaro, aqui já envolve o benfeitor espiritual, que nos diz que o amor é de essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Todos nós possuímos, mas às vezes a gente não manifesta aquele amor. Ele está mais escondidinho. De repente a gente conhece alguém, desperta, a gente tem uma sensação diferente. Ali vai começar algum relacionamento diferente do que a gente já viveu. Nós nascemos, claro que a gente não conhece. Aliás, não, nós como criança. Mas espiritualmente a gente já sabe. Quem nós estamos recebendo ali pela intimidade, pelo carinho, pelo amor, pela afeição que a gente sente. Nós não vemos, às vezes, crianças que parecem que não estão muito bem dentro do próprio lar, da própria família. Às vezes somos, claro, estamos aqui para reajustar. E aí, às vezes, nós recebemos aqueles espíritos não muito amigos, digamos assim. Não são afins. E precisamos receber e dar todo o amor que estiver ao nosso alcance. Claro, ninguém vai dar aquilo que não tem. Mas é justamente ali que nós temos que reajustar, Porque todos nós, com as nossas imperfeições, mas nós sempre desejamos que alguém nos entenda. Nós sempre desejamos que alguém nos queira bem, que alguém nos perdoe, E Jesus está ali, nos direcionando esse caminho. Então, quando ele mesmo diz, é um fato que já puderam constatar muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem por um ser, por um objeto qualquer, uma grande afeição. E luta contra tudo o que tente diminuí-la. Mesmo no homem mais endurecido, essa afeição pode atingir proporções admiráveis. Então aí a gente já reuniu lá a reforma íntima com a lei do amor. Então aqueles endurecidos, aqueles perversos, como nós já fomos, talvez, a gente hoje já está numa posição bem melhor. E já estamos aqui, com certeza, Então aí ele é, o nosso mestre querido, que é sem dúvida, como nós já falamos, o nosso guia e modelo.
Então, esse amor se desenvolve, cresce com a moral e com a inteligência. Embora frequentemente oprimido pelo egoísmo, o amor é a fonte das afeições sinceras e duradouras que ajudam os homens a percorrer o difícil e duro caminho da existência. Então, aí, quando aqui bem no finalzinho vai falar em egoísmo. Então, lá na reforma íntima, nós temos também que eliminar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, para a gente poder chegar a esse nível de amor. Né? E aí, pela nossa inteligência, com certeza, todos nós somos seres inteligentes, mas cada um também, às vezes a gente acha difícil a leitura do Evangelho, a interpretação. Mas no decorrer dos dias, dos nossos evangelhos no lar, a gente vai recebendo aquela boa intuição. E aí nós vamos compreendendo bem. E aí a gente vai, com certeza, não querer mais desviar daquele caminho. Porque ali é que nós temos que trilhar para conquistar em nós mesmos e com aqueles com quem nós convivemos. Então, estamos aqui justamente para aprender, a fazer a nossa reforma interior e depois aplicarmos o amor incondicional. Eu agradeço, mas eu gostaria agora de fazer uma comemoração ao nosso Mestre Jesus. Estamos na véspera do Natal. Que a gente possa homenagear o nosso Mestre querido com um abraço entre nós irmãos. Com certeza. Será um gesto maravilhoso que Jesus ficará também muito feliz. Gostaria que cada um pudesse um Feliz Natal. Saúde, paz. Feliz Natal, querido. Então vamos agradecer, queridos irmãos, queridas irmãs, por esse momento maravilhoso, onde nessa troca de abraços, nessa troca de energia, podemos ter a certeza de que ali nós estamos abraçando o nosso Mestre e Ele abraçando a nós. Que esse Natal seja de luz, de paz, de entendimento, de
depois dessa troca, né? Sintam-se todos abraçados por Jesus. Essa troca que fizemos agora não foi somente entre nós, foi também com a espiritualidade amiga que aqui estava. Como eu disse no início, não é o acaso que estamos aqui. Há um propósito maior, que é do bem, da caridade, do amor. E pouco a pouco, Deus vai regando esta sementinha que habita dentro de cada coração. Todos os dias nós despertamos melhores do que no dia anterior. Fico até emocionado. Eu vou tentar fazer o nosso passe coletivo. Pode ser, meus irmãos? E sendo véspera do Natal, isso vai tocando cada vez mais os nossos corações. Então eu vou fazer neste momento nosso passe coletivo, a nossa irradiação também. Aproveitando que estamos então envolvidos por estas vibrações de harmonia e de luz, pedimos aos guias espirituais deste lar auxílio para que conduza as minhas palavras, para que eu mesmo também possa ouvir as minhas palavras, que isso modifique em todos os nossos corações o que viemos aqui buscar hoje. Então vamos colocar em nossa tela mental a imagem daquele a quem Deus enviou para que nos servisse de modelo e de guia. E assim vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus. Então, que as nossas vibrações produzam a energia necessária para beneficiar a todos. E imaginem agora, neste momento, uma grande luz vindo do alto, penetrando todos os nossos centros de forças vitais, promovendo em cada um de nós aquilo que viemos buscar, e também o nosso refazimento físico, modificando célula por célula do nosso corpo físico, célula por célula do nosso corpo espiritual e célula por célula do nosso corpo mental. Que possamos, na noite de hoje, dar o melhor presente a Jesus, que é a nossa modificação, a nossa reforma íntima. Que possamos praticar o amor, pelo qual a nossa irmã conduziu lindamente nessa tarde. E nesses momentos que estamos agora reunidos, eu convido vocês para mentalizar todos os nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual. Vamos mentalizar todos eles. E desejamos a todos eles que busquem e também encontrem esclarecimento sobre a sua atual situação. Busquem e encontrem a paz, a confiança no Papai, a certeza da vida eterna e o apoio das forças do bem para realizarem o trabalho de autoeducação. Que todos consigam se despojar das mágoas e tristezas que levaram deste plano terreno, e envolvidos pelas vibrações de amor e carinho, e também de equilíbrio que agora lhes dirigimos, comecem a construir a sua paz interior, confiantes de que esta é a base para o reinício do aprendizado na pátria espiritual. Convido ainda todos vocês para que a gente possa juntos
juntos mentalizar todos os enfermos do corpo e da alma. Estejam eles onde estiverem, sejam em hospitais ou até mesmo em seus lares. Se estiverem em hospitais, que as nossas melhores energias cheguem a todos da equipe de enfermagem e também da equipe médica, possibilitando a aproximação da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, com as suas boas intuições, e assim medicando adequadamente cada irmão nosso. Se estiverem em seus lares, que as nossas energias possam adentrar neste ambiente, tocando todos os corações responsáveis de dar auxílio a estes nossos irmãos. Então, que os nossos pensamentos cheguem a todos, levando muita fé e muito amor. Abençoa, Pai, os bons espíritos que protegem o nosso lar. Fortalece-os para que tenham as condições necessárias para nos auxiliar em conformidade com o nosso merecimento. Acolhe, meu Pai, este pedido que te fazemos neste momento para a proteção deste lar-escola. Neste grupo familiar em que estamos ligando-nos a uns pelos laços da simpatia e da fraternidade, e a outros pelos laços da indiferença ou da intolerância, mas que pouco a pouco vamos desencadeando o amor. Aos poucos, Pai, estamos tentando ser pacientes, fraternos, perseverantes no bem. Estamos tentando praticar os ensinamentos deixados pelo nosso irmão Jesus, transformando os nossos sentimentos de revolta em amor fraterno. Auxilia-nos, meu Pai, a não julgar. Auxilia-nos a nos reconhecer as nossas próprias fraquezas e a buscar em Ti o auxílio para que construamos a paz, a harmonia e o equilíbrio neste lar-escola em que nos encontramos. Assim encerro a nossa intervenção e, como prece final, farei apenas um agradecimento ao Pai pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, em nome de Jesus, dos nossos anjos, guias e protetores. Eu desejo a todos um Feliz Natal, com muita harmonia, com muita paz e muito amor. Que assim seja.